me colocar na sala, para me dar o link da sala, para mim fazer as atividades e não recebi. Elisiane, eu tentei te colocar e não consegui. Não sei se tu me Pois é, ouve. tô te ouvindo. De repente, tu digita teu Gmail aqui no bate-papo e aí eu já tento te colocar lá agora, pode ser? Sim, vou Pode botar ser? então. Tá bem. Até Tá. se a Não tem problema em a gente disponibilizar a lista antes, né, Dulce? Mas a questão é que o pessoal se mantenha na sala para a gente poder dar sequência ao curso, né? Porque senão vai ficar 5, 6 e aí Vocês vão gravar. a gente vai gravar e tu pode assistir depois, Ah, tá? que ótimo, tá? Porque, olha, foi um imprevisto mesmo, Não tem problema, Elisiane. tá bom? Elisiane ou É Elisiane. Não tem problema, Elisiane. Mas tá todo mundo bem? Tá, não, só destelhou. Ó, Ah, eu vou botar aqui meu e-mail, então, no tá, chat. coloca aí que eu já vou te adicionar lá e aí tu faz a atividade anterior, vai ficar como atraso, mas daí não tem problema, pelo menos façam as atividades que ainda não conseguiu, meninas. Desculpa, eu vou passar a palavra para a Dulce agora, para ela dar Tá bom, início daí. Boa obrigada. sorte lá, Elisiane. Tá bom, obrigada. Já iniciamos já a gravação e só fazendo uma colocação com relação à semana passada, então a gente pede desculpas para aquelas pessoas que tentaram acesso, mas não conseguiram, então foi por alguns probleminhas de não saber lidar corretamente com a tecnologia, né, como eu estava fazendo a projeção e a gravação da aula, então por alguns motivos, eu acabei não conseguindo fazer o aceite de algumas pessoas que solicitaram entrada na sala de aula. Mas para essa aula de hoje, a gente já se programou, se organizou de uma forma diferente para evitar esses imprevistos, tá, pessoal? Eu já coloquei, então, o link de presença ali no chat. Então, como a Letícia disse, podem irem assinando, mas se mantenham na sala até às 11 horas, tá, pessoal? Passo a palavra para ti, Letícia. Teu áudio tá fechado. Deu, agora abriu. Das meninas que. Acho que a gente tá só em meninas, né? No link, com licença de novo, no Oi? link que tu deu, com licença de novo, desculpa atrapalhar de novo. Nesse link que tu me deu agora, eu tentei acessar e disse que eu não tenho permissão para entrar. Tá. Faz o seguinte, Elisiane. Vai lá no teu Gmail, Uhum. aceita participar da turma lá, que eu já te adicionei, acabei de te adicionar ali, Ah, tá. tá? E aí depois tu tenta acessar a chamada novamente, de repente. Pode ser? Tá. Eu não E aí tu, recebi o e-mail ainda. mas eu já encaminhei. Tá, Da F5 que atualiza lá. tá. Tô dando. Obrigada. Capaz, vai avisando aqui pelo chat, que daí a gente vai te respondendo, a Dulce vai te orientando ali. Bom, a Liliana, eu sei que não estava semana passada, a Elisiane também não. Pois é, eu Ou tava assim. tu estava? Ah, Sim. tá. Quem mais não estava semana passada, meninas? E gostaria de se apresentar conforme a gente fez semana passada, fazendo o nome no datilológico. Eu posso até pôr o alfabeto novamente aqui para a gente olhar. E quem tem sinal também pode apresentar o seu sinal. A Ângela tem um sinal agora para nos mostrar, foi batizada. Olha ali, ela está mostrando assim o sorriso, a mão em A, configuração em A. Foi batizada. Batizada. Liliana, tu gostaria de fazer? Tu sabe, Sim. tu sabe o alfabeto? Não ou sim? Sim. Sim?
Tu gostaria de fazer? Sim. Então vai lá. Meu nome, Liliana. Bem rápido. Meu sinal, aqui. Legal, Liliana. Tem mais alguém que gostaria? Do pessoal que estava semana passada e aí acabou cortando a gravação em função da explicação que a Dulce já nos trouxe, né? Oi, bom dia. Oi, bom dia, Oi, eu posso Daniela. fazer que semana passada eu não Deve, fiz? por Tá, favor. tá. Então, meu nome é Uhum. Isso, Daniela. e o meu sinal Uhum. é assim, é um D no É um olho. D no olho, em função do Isso. óculos, Daniela. Eu, Da onde tu fala? eu falo de Rio Grande, mas eu sou de Rio Grande. Bagé. Rio Mas Grande. o meu sinal é um D no olho. Naquele tempo eu não usava óculos, mas a minha aluna batizou, como tu falou, assim, por causa do olho que é verde. Ah, legal. Geralmente é uma característica, né, facial, Isso é cabelo, uma alguma coisa assim que característica chama da pessoa. mais atenção. A Ângela foi Uhum, o sorriso, né? Tem mais uhum. alguém que gostaria de participar e se apresentar? Meninas, obrigada, Daniela. Eu que agradeço, obrigada. Não, senão a gente vai dar início daí à aula de hoje. Bom, meu nome é Letícia, vocês já me conhecem da semana passada. Hoje a gente vai trazer a questão das saudações, ficou desconfigurado ali, ó. As saudações, o oi, que é a letra O, mais a junção da letra I, então fica oi. Quem quiser abrir a câmera e fazer junto. E o bonequinho ali tá fazendo o tudo bem. Ó, é esse movimento que a mão faz. Vocês enxergam a minha mão? Ó, tudo bem. O bem, bem, boa, bom, todas essas palavras, elas são usadas nesse sentido de bem, de bom ou boa, vai depender do contexto. Muitos dos sinais, eles dependem do contexto que a gente está falando, né? Então, eu vou fazer eu, tudo bem. Você, tá bem? O que vai diferenciar é a expressão do rosto, a questão da pergunta, né? Você, tá bem? Aí tu vai me responder, né? Tudo bem, ou mais ou menos. Então vai depender de como a expressão do nosso rosto vai se reportar àquela pessoa ou o nosso estado, né, emocional, digamos assim, vai estar no dia para que a gente faça a resposta. Das meninas que estão com a câmera aberta aí, conseguiram fazer, compreender? A Ângela, a Liliana, a Eliane, entendeu? Ó, a Terezinha fazendo que sim. Eu não sei se prefere que chame de Terezinha. Isso, tu mesma, Eliane. Tá? Vou passar para o próximo. Aqui a gente traz a questão do bom, ó, bom dia, configuração de mão, ó, em D, a letra D do alfabeto que a gente fez, ó, a mão aqui embaixo do ombro, ó, e aí vocês fazem dia, tá? É algo que é usado. Depois tem o bom e o dia aqui na cabeça. Eu não sei como é que vocês conhecem aí na cidade de vocês. O dia aqui na cabeça. Eu prefiro, porque é mais fácil.
mais fácil e fácil de memorizar também, né? O boa, ó. Aí vocês veem que a variação, ó, do bom e aqui, ó, boa tarde. A mão fica assim, ó. A cara da Karina pra mim ali, indignada. No queixo. Letícia, Tarde. Oi. desculpa atrapalhar. Eu não sei se eu entendi bem o que estão pedindo no chat, que tem muitas pessoas que estão assistindo pelo celular. Eu acho que elas não estão conseguindo visualizar muito bem o sinal e pediram para que tu aproximasse a câmera. Eu acho que elas querem que tu aproxime mais a tua mão, eu acho. Aqui, assim, de repente. Até quem tiver com essa dificuldade, se puder confirmar se era isso. Oi, gurias, bom dia. É a Ângela. É que para mim, eu tô no celular e aparece só a apresentação de vocês. Eu não tô conseguindo visualizar o rosto. Tá, então assim, ó, tu clica na imagem do Libras ali para a sala de aula e aí tu vai fixar na tela do teu celular a minha imagem. Se tu é ouvinte, né? Se tem alguma das meninas, porque teoricamente a gente teria 2 professoras que eram surdas, e aí fixam daí a imagem da Karina, por favor, em tela. Conseguiram? Tem como se fosse um clipezinho, um grampinho, aí vocês conseguem, aqui, ó, deixa eu mostrar. Agora eu tô conseguindo te ver. Antes eu estava só Conseguiu? vendo a tela de Conseguiu visualização. fixar? Sim, agora eu consigo te ver. Então tá. Ok, então, ó. Então o sinal de bom, ó, tá com a mão fechada e ela abre, ó. Bom, bem, boa, na frente do rosto, tá? É um sinal no espaço. A questão do tarde, ó, configuração de mão. Vocês enxergam a mão. Aqui do queixo, ó. O ponto de articulação é o queixo. Tarde. Pra fora. Tá? Tem outros lugares que fazem tarde aqui, ó. Com a mão toda junta, assim. E aí eles baixam. Tarde. Boa tarde. Em função do sol se pôr. Tá? O boa noite não está aqui na tela, mas, ó, boa noite. Noite. Ó, as 2 mãos abertas e aí a gente fecha elas. Também fazem noite assim, ó. A mão em S e a outra passa em cima. Noite. E também tem o sinal de madrugada, que a gente abre os dedinhos assim, ó, um de cada vez, como se a gente contasse, ó. 1, 2, 3, 4. Madrugada. Tá? O olá. Olá. Ou tchau. Também é assim. Tchau. O oi que a gente já viu, que é a letra O mais a junção da letra I. Se a gente faz um oizinho pequenininho ou um oi para todo mundo, que é um oi grandão, né? Daí a gente afasta o braço da gente, tá? Tá ok essa parte? Alguém ficou com dúvida? Por favor, falem. Abram seus microfones para a gente conversar. É um diálogo, né? Ângela e Liliana, que eu tô vendo que estão com a câmera aberta, ok? Então tá. Vou passar. Aqui. A questão do desculpa, ó. Configuração de mão em Y no queixo. Desculpa. Desculpa. A gente faz cuidar o rosto, né? A expressão desculpa. Ou se a gente faz muito assim, desculpa, desculpa, desculpa. É a questão do perdão, do por favor, me perdoa, né? Perdão, perdão. O com licença,
não sei se vocês conhecem o sinal de casa. Sinal de casa, só que a gente vai baixar ele na horizontal e a gente vai, ó, ele vai estar distante, e a gente vai aproximar ele, vai trazer ele para perto do nosso corpo, tá? O OK, que é a junção da letra O, e o K, ó, OK. O O e o K. Sobe, né? O K sobe. OK. E o obrigado, que é a mão assim, na testa. Obrigado. A gente pode fazer aqui do queixo, ou pode fazer do peito, obrigado, ou usar apenas uma mão. Obrigado. A palavra de nada, né? Ó, as duas mãos assim, e uma gira sobre a outra, ó. De nada, de nada. Eu não sei se alguém tem alguma contribuição para nos trazer da localidade que mora, porque eu sei que tem variações linguísticas na Libras também. Por favor, fiquem à vontade. A Ângela está dizendo que não. Liliana também não. As meninas aí da região de Porto Alegre. Luana está dizendo não. São Gabriel, que eu sei que está presente. Não? Posso seguir, então? Então, tá. Aqui eu trago os pronomes em Libras, para a gente se apropriar. Vocês conhecem esses pronomes já, meninas? Alguma coisa assim, Ângela? Liliana? Mais ou menos? Tá. Então, aqui os pronomes possessivos. Ó, o meu, a gente bate no peito. Meu. Minha, né? A gente geralmente usa o arroba para dizer meu ou minha, né? Então, ó, meu ou minha. Por exemplo, meu carro ou minha casa. Só para vocês terem uma noção. A configuração de mão é essa aqui, ó, como se fosse o P. E aí a gente vai apontar para fora. O teu ou tua. E o olhar é o que aponta para quem tu tá mostrando, né? Isso, bem certinho, Liliana. O seu ou sua também. Vocês podem ver a diferença o teu, ele é mais amplo, né? A mão é mais longe, né? Lá em cima. Teu, tua, o seu, o sua, o nosso bonequinho já tá mais embaixo, tá? Ao lado a gente tem o nosso, ó, nosso. Ele tá fazendo assim, com o dedo indicador girando, nosso. Eu também conheço como a Karina fez, no ombro. Tá? Deu uma leve travadinha a tua imagem na último sinal que tu estava fazendo. Que era o nosso e o nós? Isso. Tá. Configuração de mão em N. No ombro. Ó, de um ombro ao outro. Nós ou nosso. Ou aqui, ó, esse sinal eu conheço como todos nós. Ó, um dedo só, Liliana. E aí a gente gira. Como todos nós, o grupo, né? O grupo, todos nós. Tá? Ok? Ok?
Ficou alguma dúvida? Por favor, não fiquem com vergonha. Semana passada estava todo mundo bem interativo, participando. Vamos fazer a troca que nem... Desculpa, mas a minha internet está péssima hoje. A Eliane. Aqui os pronomes pessoais. O eu, ó, com o dedo indicador. Eu. Aí o tu ou você para frente. Ele ou ela é o olhar que a gente vai... Letícia, Alguém abriu? travou de Sim. novo no eu ou ela. Deu uma travada de novo na tua imagem. É? Então, vamos lá de novo. Eu, ó, o dedo indicador vai apontar para mim. Eu. É diferente do meu ou minha. O meu ou minha, a gente bate no peito, e o eu, ó, o dedo indicador para mim. O tu ou você, tá? Aqui a gente traz o ele ou ela, que também a gente vai apontar para a pessoa ou para as pessoas, né? E vai direcionar o nosso olhar, ela ou ele. E tem a questão de a gente usar o sexo feminino ou masculino. Ó, mulher, o dedo polegar, é isso? No rosto. No rosto. Ou assim para homem. A mão no queixo para baixo, homem. A gente lembra de barba, né? E aí, quando a gente fala no plural, eles, elas, né? Se são duas pessoas, ó, tipo, eles ali, os dois, ó, eles. Ou três, elas. Ou os quatro. E se a gente vai falar mais que quatro, a gente já usa o plural, né? Nós, porque a gente tá num grupo. Aqui eu trago a questão do próprio ou do grupo, né? Grupo. Ó, a Karina tá fazendo grupo também. Grupo. Ó, as duas mãos em C. Grupo. Esse sinal que eu trago aqui para grupo também é usado como colega. Certo, Karina? Tu conhece assim também? Colega? Ela tá fazendo com a cabeça aqui, sim. Próprio, ó, letra P e a outra mão. Próprio. Meu, ó, meu próprio carro. Vocês entendem o sentido do meu próprio? Porque no momento que a gente pode usar o meu próprio carro ou apenas fazer o sinal próprio carro, que também vai ter o mesmo sentido, sem precisar usar os dois sinais em separado, que seria o meu e o sinal de próprio. Vocês compreendem isso? Ok, então. Por favor, abram os áudios, conversem comigo. Fica difícil a gente dar aula assim, sem interação. Na questão dos pronomes interrogativos. Alguém abriu o áudio.
Josi, Tem fale. pássaros cantando, é que tem pássaros cantando aqui na volta, eu vou falar, tem 500 barulhos de pássaro junto. Não tem problema, isso é o home office. Não, eu alguma coisa eu não peguei quando eu estava escrevendo ali, mas para mim, que não conheço, é um pouquinho rápido. E se tu pudesse dar um passinho para trás quando for fazer um movimento mais amplo para mostrar, porque ele some no alto para o lado quando tu faz. Porque eu tenho celular, não sei se no computador talvez apareça melhor, mas na telinha do celular fica um pouco pequeno, aí às vezes tu mostra amplo e ele foge, aí tu não sabe como é que tu fez o movimento, assim. O sinal, tá bom. É que eu sou leiga, né? Não, mas é isso aí, eu preciso que vocês me digam se tá indo rápido ou tá ok para eu poder me adequar para poder passar o melhor possível, né, de informações para vocês. As outras meninas, tá ok? Ou também estão nesse... Fala, tá Liliana. Ok. Tá ok. Eu tô te escutando e tô procurando olhar para a Karina. Sim, a Karina chama muita atenção, né? A questão dos sinais dela interpretando é fantástico. Tá? Então, Josi, tu ficou com dúvida em algum em específico? Tu gostaria que eu retornasse a algum? Não, foi só ali mais no iniciozinho alguns, mas aí depois eu vou revisar. Não, mas pode me perguntar que daí a gente retoma já aqui. Até pode ter outros colegas com a mesma dúvida. E aí a gente já retoma. Pode ficar bem à vontade. Não, mas pode, tá tranquilo, pode ir tocando daqui. É claro que eu não vou decorar tudo de uma vez só, né? Mas aí eu vou tentando imitar os teus gestos para ir lembrando de alguns. Tá, bom. Qualquer coisa, eu vou tentar fazer isso que tu falou de um pouquinho para trás para ficar mais fácil de visualizar, então, e um pouco mais devagar. Quando for os movimentos mais amplos, quando for assim curtinho, não tem problema, né? Tá bom, então, Josi. Obrigada. Rapaz, qualquer coisa, só abrir o microfone e falar. Tá bom. Olha o barulho da cocota no fundo e do cachorro do lado. Eu vou desligar lá. Tá, os pronomes interrogativos, que seria o qual, o como, por quê, para quê, né? Eles são geralmente usados no final da frase. Dependendo do contexto, como eu já falei para vocês, eles podem aparecer no início. O porquê, o pronome porquê, né? Ele pode ser usado tanto no início quanto no final da frase. Isso vai depender do contexto, né? O que vai definir é o contexto. Aqui eu trago alguns deles. As imagens ficam claras para vocês? Sim? Mais ou menos? A Ângela está dizendo mais ou menos. Tá. Ó. Esta é a configuração de mão do que? A gente vai fazer para frente, assim, ó. Que? O que? O que? O próximo é onde. Ó, onde. 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 A mão assim. Ó. Onde. Onde. Vocês conseguem enxergar? Onde. Porque a gente está falando de lugar, ó. Onde. Fala, Liliane. A configuração é em C ou em L? C ou é só mais ou menos isso? Ó, eu faço assim, mais pro C do que pro L. Onde? Karina, me ajuda aí. Tu faz como? Também assim? Mais pro C do que pro L, né? Onde? Porque é como se tu visse... É o lugar. Onde? Onde? Porque o L já seria para loja, para
para outros espaços comerciais nesse sentido, eu vejo. Tá? O porquê, ó, os 2 dedos indicadores, e aí a gente, ó, bate um sobre o outro, ó. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tu estuda Libras, né? Ó, a Angela tá dizendo que tem saudade. Saudade do quê? Fez saudade para aprender. Muito bem. O como, ó, é essa configuração de mão. Como, ó. Claro que eu estou fazendo perto da câmera os sinais, mas ele é mais próximo ao nosso corpo, ó. Como? Como? Como tu vê... deixa eu pensar numa frase, alguém me ajuda aí. Como acontecem as aulas na internet, tá? Não é do verbo comer, ó, comer, comida. Fale, Karina. Tá ligando o áudio. Desculpa. Tá desculpada. Não foi nada. Ó, este como, ó, como acontecem, ó, acontecem as aulas na internet. Ó, na internet. Na internet não, no computador. Desculpa, sinal de computador. Internet. Aqui, ó, internet. Porque o sinal de comer, do verbo comer, é aqui, ó, comer. Comer. Tá? Quando, ó, quando. Ah, agora eu gostei, a Luana ligou a câmera. Ou pode ser quando, com uma mão só. Quando. O quantos é como a gente contasse no dedo, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Quantos anos você tem? Ó, vocês podem ver que a Karina fez, ó, quantos, com uma mão só. Também pode. Quantos anos tu tem? Tá? Tira uma dúvida. Tiro, se eu souber. Não, ali no quantos tem diferença se eu fizer assim ou voltar com os dedos, tanto faz? Tu diz se tu começar do dominguinho pra cá? Isso, se eu começo dominguinho ou eu volto? Olha, eu faço sempre dominguinho, ó. Quantos, ó? 1, 2, 3, 4. Quantos? Tá. Eu faço assim. É que eu não conseguiria. A Karina tá falando que sim. Eu não consigo fazer o inverso. Eu não sei se tem alguém com muita habilidade para fazer isso. Tu consegue fazer, Luna? É que eu tava fazendo com o inverso. Ah, tá bom. É que como é pra gente contar, é no sentido de quantidade, quantificar, é como se a gente contasse, né? Ó, 1, 2, 3, 4, ó. Quantos? Entendi. Só que a gente faz rápido, né? Quantos? Vocês podem ver que a Karina faz bem rapidinho. Faz aí, Karina, rapidinho. Ó lá, ó. Quantos anos tu tem, né? Ó, os 2 dedos indicadores, e eles vão pro lado oposto, ó. Mas
Eu gosto de laranja, mas a Karina não. A Karina aqui, sinal da Karina, né? O próximo, que é o sinal de mais. Mais. Ó, mais. Ó, mais. Pode ser com a mão aberta, mais, ou com a mão fechada. Isso é indiferente. O que importa é a mão que sobe, ó. Mais, mais. Mais. O próximo sinal seria o com, ou junto, né? Com. Fale, Luana. Não? Ó, com. Ó, nós duas juntas estudar Libras, tá? Ou um exemplo com a palavra com. A palavra não, né? A preposição com. Laranja com banana. Agora não penso em outro exemplo mais fácil, mais elaborado. Mas seriam nesse sentido alguns dos nossos pronomes aí interrogativos. Alguém gostaria de falar, perguntar, interagir? Meninas? Luana, fale aí. Quantos tu aprendeu hoje? Ó, agora ela fez certinho o sinal de conta. Agora eu aprendi. Aprendeu? Quantos? É que, gente, é muito difícil ensinar Libras via web, assim, né? Via internet. É muito difícil. Não tem noção, porque a gente não tem como visualizar o grupo sinalizando. Porque quando tu dá aula de Libras presencialmente, tu meio que força, né, os alunos ali a sinalizarem juntos, sabe? Aí fica todo mundo fazendo e todo mundo participando, é mais fácil. É que a Libras, ela em si só é bem visual, né? O surdo, é como eu disse na primeira aula, né? A questão do visual para o surdo é tudo. A vida dele é visual, né? A língua dele é visual. Então, as expressões, o corpo inteiro ele fala, né? Então, isso é muito importante. Aqui, como o nosso curso é voltado para Libras na sala de aula, eu trouxe algumas ideias, né? E aí eu sei que a gente tem a Eliane, que é da sala de recursos, e a gente estava trocando uma ideia lá no início, a Liliana, a Ângela, em relação a algumas ideias para a sala de aula, tá? Aqui eu trago a questão de usar imagens associadas a palavras ou letras iniciais. Eu não sei se vocês recordam da semana passada, onde a Karina falou, né, que ela etiquetava tudo dentro da casa dela para a filha poder compreender o que significava aquilo ali e ela ir estimulando a filha a se apropriar tanto da língua materna, né, que é a Libras, a L1, com os sinais, quanto com a segunda língua, que é o português, que é a L2, tá? No momento que a gente associa a imagem, né? Por exemplo, o sinal de a casa, a imagem, o desenho da casa, né? O desenho da casa, com o sinal casa. E a gente coloca junto a palavra casa, C-A-S-A, tá? E aí eu digo para vocês que a gente pode escrever ela na língua portuguesa, o C, o A, o S e o A, e também pôr as letrinhas do alfabeto datilológico embaixo,
marcando quais são as vogais, marcando quais são as consoantes, né? Para o pessoal que trabalha mais a questão da alfabetização. Isso é muito legal para a gente trabalhar e alfabetizar as crianças surdas. Crianças não, né? Os alunos surdos em geral, porque a gente pode pegar adolescentes que ainda não são alfabetizados na L1. Para os professores um pouco mais avançados, né? Digamos lá do Fundamental 2 ou médio, que trabalham com alunos surdos, a questão do uso de imagens, por exemplo, o professor de geografia pode trazer um mapa do Brasil, né? E dentro deste mapa, trazer o sinal de cada um desses lugares. E aí também escrever, por exemplo, Rio Grande do Sul na língua portuguesa, trazer a escrita, né, no datilológico para também auxiliar na alfabetização desse surdo. Também a gente tem hoje um recurso visual muito legal. Eu não sei dizer quem foi que montou, mas eu sei que tem a tabela periódica, né, dos elementos químicos com os sinais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu posso postar. A Eliane diz que sim. Foi um recurso muito legal que criaram há pouco tempo, né? E que os professores de química, que é uma área bem complicada, bem difícil, né? Estão podendo usar este recurso, tá? Eu trago a questão dos cartões com imagens para construir frases, porque, como a gente sabe, a língua de sinais, a língua não, né? A língua de sinais, ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então, no momento que a gente usa, por exemplo, o sinal de casa, casa, né? Eu não preciso dizer eu vou para minha casa. Eu posso só dizer eu casa. Ponto, acabou. Né? E o surdo, ele vai escrever eu casa. Tá? Então, a gente pode usar os cartões para a gente poder... cartões, quando eu digo, é a gente imprimir as imagens, né? Em libras, desses sinais, com a palavra escrita em português, uma ideia, e aí a gente trabalhar com eles a construção da frase em português para auxiliar eles nessa questão linguística, tá? E aí eu digo isso, e é algo que a gente pode trabalhar em todas as disciplinas, porque todas as disciplinas usam a língua portuguesa como suporte para comunicação, para interação, para leitura, enfim, né? Alguém quer falar aí alguma coisa para contribuir? Ângela Reis ligou a câmera, estava envergonhada. Podem falar, meninas. Tu sabe? Voltei. Eu acho bem interessante essa questão que tu falou, de abordar essas dicas para a sala de aula, né? Porque, assim, por mais que se fale em inclusão hoje em dia, né, que a gente diz, se fala muito, mas na hora, quando tu te vê com um aluno, inclusão, as pessoas têm muita resistência, né? De, eu não sei o que vou fazer, em vez de tentar procurar. E eu achei bem legal essa questão do uso de imagens, assim, eu nunca tinha pensado. Eu fico pensando, eu trabalho com infantil, né? Isso. E com séries iniciais. E eu sempre fico pensando assim, se, né, por acaso eu receber algum aluno, como é que eu vou proceder, né? Como é que a gente vai iniciar? Então, eu achei bem legal, eu não tinha pensado nessa questão de associar a imagem com a palavra, sabe? E uma coisa que eu fazia muito, eu achava também bem difícil para mim quando eu fiz o curso de Libras, é que eu achava que eu tinha que sinalizar todo o português, né? Toda a frase como ela tá, eu achava que eu tinha, eu vou na casa, sabe? E aí depois eu percebi que, né, é uma desconstrução nossa também. Hoje eu entendo que eu não preciso dizer toda a frase, eu tenho que pegar o que mais faz sentido e fazer a junção, né? Isso.
Porque os sinais, eles têm que ter sentido, né, para o surdo que a gente está conversando. E para vocês verem, né, o quanto isso é difícil para nós ouvintes, e a gente acaba, por exemplo, tem pessoas com 20, 30 anos que estão aprendendo Libras hoje. Então, essas pessoas estão se alfabetizando, né, numa segunda língua, porque é uma reconstrução, né? A gente se alfabetizar numa língua que tem uma estrutura totalmente diferente da nossa, né? Porque as preposições, os artigos, as conjunções verbais, tudo isso para eles não faz sentido, né? Então é uma reorganização totalmente diferente da nossa língua cotidiana, né? Eu trago aqui a ideia do sinal em Libras, mais a imagem, mais a palavra, ou letra inicial, que eu já tinha trazido lá no início. Trago a sugestão de jogos da memória com sinais em Libras, e também a gente pode trazer a palavra escrita no português, ou a palavra com os sinais no datilológico do alfabeto manual, né? E aí, esse jogo da memória, quando eu digo jogo da memória, eu digo no geral, assim, que a gente pode usar para todas as disciplinas, né? Para matemática, para inglês, porque o surdo também, ele faz a disciplina de inglês ou espanhol. E é muito difícil para eles isso, né? E aí, se alfabetizar ainda numa terceira ou quarta língua, né? E aí, são essas estratégias mais simples que a gente, sem se dar conta, a gente pode usar no nosso cotidiano dentro da sala de aula e fazer com que eles se apropriem, aprendam e se desenvolvam dentro da língua deles, né? O jogo de quebra-cabeça. E aí, por exemplo, quando eu trouxe a ideia do mapa ali de geografia do estado do nosso país, do Brasil, a gente pode fazer um quebra-cabeça gigante, onde toda a turma vai participar desse quebra-cabeça, né? Porque quando a gente fala em adaptação curricular, que é algo que a gente ainda não conversou, né? A gente fala em adaptação curricular individualizada, para apenas aquele aluno surdo. Mas e se a gente fizer essa adaptação para todo mundo? Por que toda turma não pode aprender de uma forma diferente, né? Por que todo mundo não pode construir junto esse quebra-cabeça gigante com os sinais, com o nome dos estados, com cores diferentes para cada estado, porque cada estado tem uma cultura, né? E ali a gente pode trazer também, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão, né? Lá no Pará, a questão dos índios, depois, enfim, nosso país é tão rico, né? Então a gente pode trazer coisas que a gente pode associar a cada um desses estados nesse mapa gigante para construir. Quando eu digo gigante, eu visualizo uma sala de aula com 20, 30 alunos e todo mundo participando dessa construção em conjunto deste aluno incluído, né? Não só ele sozinho fazendo o mapinha dele ali na mesa dele. Pode falar, Eliana. Essa questão tu falaste da sala de aula, eu acho bem interessante, porque como eu tenho o aluno surdo, né, ele ficava muito excluído, como a colega falou, a inclusão é muito bonita, mas acontecer dentro da sala de aula é difícil. Então, ele ia na minha sala, né, e a gente imprimiu o alfabeto, configuração de mão, aquela coisa toda para ele trabalhar em sala de aula. Só que não estava funcionando. Ele estava muito lá no fundo da sala, só com uma monitora do lado, que sabia menos do que ele, porque ele que ensinava a monitora. Aliás, quem começou a me ensinar Libras foi ele também, porque eu também não sabia quando comecei a atender ele. E aí eu propus, né, a direção da escola, de pelo menos uma vez por semana ir na sala de aula e fazer uma atividade com todos os colegas da turma.
E aí nós fizemos assim, a gente fazia a trilha, né? No caso, ele estava no 4º ano, esse ano ele está no 5º. E assim, a gente fazia a trilha com, por exemplo, de animais, né? Aí eles tinham que dizer qual era o sinal do animal, ou então tinha que dizer qual era a configuração de mão para aquele animal, qual era a letra inicial. Aí cada atividade era uma coisa, né? Ou era a letra inicial, ou tinha que fazer a datilologia da palavra, soletrar, e assim, ó, e a turma enlouquecia. Porque eles amam isso, né? Eles ficavam assim, ó, porque a gente, ouvinte, a mania que a gente tem, a primeira coisa é falar, né? E dizer, oralizar, né? E aí não podia, a regra era essa, não podia oralizar. Mas eles não se seguravam, eles enlouqueciam de tal maneira que eles não aguentavam, eles começavam a gritar, tal coisa pro outro, né? Aquele que esquecia o sinal, né? Eu sei que, assim, ó, a aula, quando eu dizia, que claro, a gente não ficava todo o período, né? O máximo que a gente pegava era 2 períodos. Aí, aquilo voava, assim, ó, que quando eu dizia, agora acabou, gente. Mas era uma gritaria que não podia acabar, porque queriam continuar, porque o fulano perdeu, porque o fulano ganhou. E ele ficava, assim, ó, numa felicidade, porque ele era um detentor, vamos dizer assim, do conhecimento naquele momento. Isso, então ele se sentia assim, ó, ele ficava numa felicidade e não se segurava, ia lá e ensinava para os colegas o que era para eles, né? Porque eles tinham uma equipe, né? Sim. E aí ele corria para dizer pro colega dele assim, ó, a gente via assim que ele estava se sentindo pertencente àquela turma naquele momento. Aquele espaço. Isso é muito legal, né? Então, assim, ó, eu acho que o nosso trabalho de sala de recurso, ele tem que muito entrar para dentro da sala de aula. Porque o professor de sala de aula, o professor regular, e eu já estive nesses dois ambientes, o professor de sala de aula, ele não tem, assim, aquele, vamos dizer, tempo ou dedicação para... Aquele olhar de parar e pensar nisso, né? E aí, às vezes, o que a colega falou, que diz assim, ó, mas que dificuldade, eu não sei Libras, como é que eu vou trabalhar com ele? Aí, quando a gente começa a passar dicas, assim como você está passando, de usar imagem, de usar isso, aquilo, os próprios colegas dizem, mas até que é fácil, né? Então, assim, tudo é falta de ter esse diálogo. Eu acredito que o que falta é o diálogo junto, né? A comunicação é que fica interrompida, né, na sala de aula. Então, acho que é muito importante essa troca, né? Aliás, aqui, né? Troca de comunicação, de informação, né? Passar para as pessoas troca de conhecimento mesmo, e de experiência. E a gente aqui está trabalhando. Agora, em setembro, já vou dizer, nós vamos ter um seminário virtual dos surdos. Manda o link para a gente, compartilha no mural isso, ali da nossa sala, para que todo mundo participe. Ótimo, a gente até está pedindo assim, ó, se vocês quiserem fazer vídeos com sinais ou com uma frase, pode fazer, colocar ali na sala que a gente vai divulgar na Semana dos Surdos. Tá. O dia, né, do surdo é dia 24 de setembro. Não, 26. 26, desculpa, me perdoem, dia 26, isso. Como é que é setembro? Como agora é que é setembro? Setembro aqui, ó. Meu filho é de setembro. Se der tempo, a gente vai aprender, não sei. Ô, Eliane, vou te mandar, então, uma música que eu fiz da borboletinha para minhas crianças em Libras. Ai, maravilha, me manda mesmo. Mas eu acho que isso que tu falou é bem essa questão. Eu acho que no momento que tu pensa, sabe, e inserir esse aluno com os demais, aí a gente está falando numa inclusão participativa, né? Porque é muito fácil ter um aluno dentro da sala e aí ele vai estar lá com o tutor e aí achar que é só aquilo ali, não é problema teu, entendeu? Porque é uma responsabilidade nossa a gente se sentir assim, né? Porque a mesma coisa, uma vez que nem no curso de Libras a gente foi, que eu participava, tinha um monte de gente, tipo, que era
surdo, né? E aí a gente, o português, era a minoria, assim, né? O ouvinte. E aí tu vê como que tu te sente, assim, meio fora, né? Então, tu te sente excluído, né? Com certeza. Então, tu tem que trazer que nem essa questão de jogar. E as crianças e os jovens, eles têm esse olhar de querer ajudar. Eles têm essa questão, né, de ajudar o colega. Mas, claro que eu acho que parte do professor, tu querer também que se faça essa interação, né? E eu acho que quando acontece isso, aí sim a gente está falando numa inclusão positiva para esse aluno também, né? Isso aí. Não, porque assim, ó, gente, a questão do professor pensar na adaptação para uma sala de aula com 20, 30 alunos é muito complicado, né? E aí, quando a gente tem um educador especial para apoiar, porque o nosso papel enquanto educador especial também é dar esse apoio, esse suporte. Claro que a gente enfrenta algumas barreiras com alguns professores, e aí, às vezes não, geralmente é a maioria, porque eles não querem, né, que a gente fique metendo o bedelho lá na aula deles, porque eles têm o conteúdo para dar conta, né? Mas no momento que eles enxergam que eles podem trazer aquele conteúdo de uma forma dinâmica, didática, interagir com todo mundo, né? E aí a turma toda participa e eles veem que aquele conteúdo foi aprendido e de uma forma diferente, eles se tornam mais abertos, né? E aí realmente a inclusão acontece, como vocês falaram. A gente, quando eu e a Karina trabalhávamos juntas, o professor de religião, ele nos cedia 2 períodos, era, né, Karina? E aí a gente podia entrar e a gente revezava muitas vezes, eu e ela, para trabalhar com a turma onde a gente tinha os surdos incluídos. E aí era muito legal, porque eles amavam aquilo ali. E eles queriam, por exemplo, que o professor de matemática tinha 4 ou 5 períodos, cedesse os períodos para a gente, ou coisas assim, né? Mas que não acontece, porque esses professores acabam sendo mais conteudistas, enfim. Mas aí a gente tem a sugestão, por exemplo, da Eliane de trazer trilha, né? A trilha, a gente pode fazer pequena ou pode fazer uma trilha enorme, grande, no chão, com todo mundo participando. E aí a gente pode trazer as equações, a Bhaskara, né? Para trabalhar com eles ali, porque tu vai ter que fazer um cálculo para ver quantas casas tu vai andar, vamos supor, né? Então, são ideias que a gente vai tendo conforme o nosso dia a dia e conforme a inclusão desses nossos alunos, né? E aí, quando eu falo desses alunos, eu também trago a questão de outras deficiências, né? Do aluno com deficiência intelectual, que sofre muito também, né, quando é incluído, porque eles são muito deixados de lado, porque eles são vistos como alunos que não aprendem ou que não vão conseguir se apropriar daquele conhecimento, né? E aí essa questão de a gente pensar na adaptação, porque o professor pensa muito assim, ó, é o professor do ensino regular. Eu tenho que planejar algo diferente para aquele aluno de inclusão. E aí, se eu tenho 3 alunos de inclusão, eu tenho que fazer 4 planejamentos. O da turma, o do aluno com surdez, o do aluno com deficiência intelectual e do aluno com autismo, vamos supor. E ao invés de parar e pensar uma adaptação única, que ele englobe toda a turma dentro daquela única atividade. Por exemplo, essa sugestão de trazer jogos de trilha, de quebra-cabeça, de construir junto um mapa, ou, enfim, outras ideias que podem surgir aí, dependendo do contexto de cada um, né? E das disciplinas que estão sendo trabalhadas. Agora, para esse momento que a gente vive, Karina, isso, eu ia te dizer, tu tem que cuidar do teu horário. Teu horário. Posso sair? Tá tranquilo para ti? Tá liberada, tá liberada. Então tá. Tá, Beijo, muito obrigada. gente. Beijo. Até quinta que vem. Até. Boa aula aí. Obrigada. Bom trabalho para ti lá. Oi? Oi? É a Josi. Guria, Josi, antes de tu falar, eu só quero perguntar, alguma das professoras surdas que se inscreveu no curso está presente? Por favor, ó, as professoras surdas
que se inscreveram no nosso curso de Libras. Responde no escrito na internet aqui. Eu acho que Era uma professora era a Cláudia, né? Era a Cláudia e a outra Ângela. Temos a Ângela Teixeira, tá. Ângela Filapi e a Ângela dos Reis. Presente. Ângela dos Reis Costa. A Ângela Filapi, não sei se é assim a pronúncia do nome dela. E a Ângela Teixeira. Temos 3 Ângelas presentes. Não, mas não é. Nenhuma delas é a Ângela, que seria a professora surda. Não. Eu pergunto, porque senão eu vou interpretar o que eu tô falando. Ah, vocês querem o sinal de chimarrão. Ó, chimarrão. A mão como suporte, e aí a gente faz esse sinal aqui, essa configuração de mão, para formar o sinal de chimarrão. Chimarrão. E este é o sinal da cidade, ó, sinal, a palavra é sinal, da cidade de Venâncio Aires. Ó, por causa que é a terra, né? É a terra do chimarrão, tá bom? É que fica assim, é que fica difícil falar, né, oralizar e interpretar junto, porque a gente se perde na fala e na interpretação, é bem difícil. Por isso que eu pedi para a Karina interpretar a mim, né? Então, eu vou continuar conversando com vocês e não vou interpretar junto, ok? Tá? Bom, a Josi queria falar isso? Não, eu ia só falar que uma possibilidade, assim, para futuro, óbvio, né? Seria a gente ter opções de oficinas, tipo turno inverso, com esse, porque muitos pais às vezes querem colocar os filhos e os filhos também têm que normalmente se puxam para essa área do esporte, que é a minha área, né? Que às vezes tem alguma coisa extra classe ou alguma coisa na sua sociedade, ali no seu bairro. Mas, assim, em termos de escola, seria essa coisa de inclusão, seria muito interessante ter tipo, 2 dias na semana, 2 horinhas ali de tarde para fazer isso, entendeu? Eu colocaria o meu a fazer. É uma questão que a gente deve pensar, né? Para mim seria uma disciplina obrigatória, mas não é, né? Teoricamente, tem uma lei que obriga, né? Só que não está em vigor ainda. Hoje a Mariana não está aí para nos dar suporte em relação à legislação, mas é uma lei que está em vigor que a Libras tem que ser implementada, né? Como disciplina obrigatória. Só que eu não tenho noção, não lembro agora no momento, de quando ela vai se tornar obrigatória efetivamente, né? Porque tem um período para que ela entre em vigor, enfim, né? Tem toda essa questão. De currículo, de como vai ser dado, isso. Coisas de avaliação, tudo mais. Não, e também tem a questão de professores para darem essa disciplina, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, na universidade, quem dá a disciplina de Libras são professores surdos, né? Então, mas para a criança já fica bem complicado. Já fica mais difícil, né? Para a criança, eu particularmente acho que deve ser um professor ouvinte. Um professor ouvinte para dar as explicações. Não adianta, pequeno precisa dessa visão, né, para entrar. E outra, que eles têm uma facilidade muito grande, aquilo ali vai ficar para a vida, né? Fica muito mais. É uma coisa que eu ia comentar com vocês, né? Eu trabalhei já na educação infantil, logo que eu saí da graduação em educação especial. E aí é uma coisa. Aqui na volta tem muito barulho, desculpa.
Ah, bom, Josi. E é uma coisa muito presente, a Luana que trabalha com crianças também deve ver isso, né? O preconceito, ele começa a ser construído depois, quando eles são menores, eles não vivem, eles não têm esse olhar, né? Essa maldade, de deixar o outro coleguinha do lado. Eles querem trazer para perto, eles querem brincar, eles querem aprender, eles querem estar juntos, né? Então, é algo que é construído no decorrer desse processo, né? Dentro da escola. E está muito impregnado isso dentro da nossa cultura enquanto sociedade, enfim, né? E é algo que a gente, aos poucos, tenta dissolver e amenizar essa situação, né? E aí, uma forma de a gente fazer com que isso seja amenizado é trazer essa adaptação curricular não só para o aluno, mas para a turma como um todo, como a gente já conversou antes, né? E aí, a gente mostrando para eles que eles também podem participar dessas atividades junto dos alunos de inclusão, se torna mais fácil colocar em prática, né, efetivar a inclusão e tirar ela do papel, porque no papel ela é tão linda. Gente, eu amo ler as políticas públicas de inclusão. Eu acho elas fantásticas, mas na prática é bem complicado. Eu trouxe para vocês, como sugestão, o Padlet, que foi aquele site que a gente usou para a nossa apresentação lá no primeiro dia, lembra? E aí, por que eu trouxe ele? Como recurso visual, tá? A gente pode construir ali, se vocês conseguirem abrir, mexer, enfim, ele tem várias possibilidades, inclusive colocar imagens, né? Para gente que tem alunos incluídos dentro da sala de aula, e aí é uma forma de a gente trazer os outros alunos, né? Os colegas para participarem das atividades, usar esse recurso como atividade, né, para culminar algum conteúdo, alguma coisa assim, e usar o recurso visual para que eles possam se aproximar, né, mais da língua de sinais. Vocês teriam alguma ideia do que a gente poderia colocar lá no Padlet como recurso visual? De alguma disciplina? Pessoal da educação física aí, porque lá também dá para a gente pôr vídeo. O que vocês trariam como sugestão para trabalhar lá? Porque só eu trazendo sugestão não dá, né? Aí não tem graça. Ó, os meus cachorros agora começaram, gente. Desculpa. Vocês lembram que eu trouxe a questão de a gente associar a imagem, o sinal, né, em Libras, mais a imagem e mais a palavra, né? Só que em forma de cartões, né? E isso seria se a gente estivesse dentro da sala de aula, certo? E a gente pode fazer exatamente isso no Padlet, formando esse cartão, em vez de a gente imprimir, a gente vai estar postando lá. Então, a gente poderia, por exemplo, na disciplina, vamos ver, de história, né? Pegar fatos históricos, dependendo do conteúdo, vamos lá, para a independência, que foi algo que passou agora, ou a Semana Farroupilha, que a gente vai ter, né? E trazer fatos históricos, né? Por exemplo, o gaúcho, né? O laçador. A gente pode trazer o gaúcho, né? O sinal, a imagem do gaúcho e a palavra, né? Gaúcho, e fazer com que eles postem lá. Só que em vez da gente construir isso, fazer com que a turma construa esses cartões e postem lá no Padlet, né? É uma sugestão, é uma ideia de a gente trabalhar algo usando um recurso visual nesse período de pandemia. Vocês concordam comigo?
Ele seria acessível? Seria, né? As gurias estão fazendo positivo. Eu acho que ele seria acessível e, de certa forma, que nem eu digo, os alunos teria toda uma questão da participação. Eles iriam gostar de fazer e participar, né? Nessa questão de pesquisar, de como é o sinal e tudo mais. E eu acho que quando a coisa é construída com a criança e com o aluno, eles valorizam mais, eles aprendem mais. Perfeito, disse tudo. A Juliana também colocou ali no chat que sim, que concorda que seria acessível. Então, são algumas ideias que eu trouxe para vocês usarem dentro da sala de aula, né? E a gente, por exemplo, eu e a Eliane, eu sei que somos da sala de recursos, eu sei que tem as gurias lá de Esteio, que também trabalham com a parte da sala de recursos, que agora eu não lembro o nome. Mas, enfim, são sugestões para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Eu vou passar aqui e aí eu trago algumas imagens da minha sala de recursos. Gurias, ontem eu fui montar e me dei conta que eu não tenho foto, por exemplo, eu tenho o alfabeto na parede e o alfabeto, ele tem a letra A, né, na forma script e na forma cursiva, e o A em libras, né, e aí tem a imagem e tem o sinal. E aí eu não tenho foto do meu alfabeto. E aí eu também tenho, por exemplo, o calendário, né, com os meses escritos, os sinais ao lado, né, o sinal de ano, a palavra ano escrita, os dias da semana com o sinal, né, e eu me dei conta que eu não tenho imagem disso para trazer para vocês, mas enfim. Quando eu for na escola, eu tiro foto e trago para vocês isso, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem usar. Por exemplo, a Luana, que trabalha com as crianças menores, é algo que ela pode implementar na sala dela, porque tem o ajudante do dia, essas coisas assim, tem, né, Luana? A Eliane já tem na sala de recursos dela, provavelmente, essas coisas, né? Esses cartazes, enfim. Aqui eu trago um jogo de encaixe, né, das letras ali para fazer a associação. E aí, claro que esse aluno aqui, da primeira imagem, ele não é um aluno surdo, ele é um aluno com deficiência intelectual, né, e aí, tanto que as letras estão todas misturadas, e ele ia, né, jogando ali, colocando, conforme ele via que cabia, ele largava ali, né. Mas, para o aluno surdo, a gente pode trazer este jogo associando com a imagem do sinal do alfabeto no datilológico, né? Então, eu poderia ter colado o sinal da letra D, da letra E, em cada uma dessas letrinhas que estão ali na mesa, tá? Na imagem do meio, eu usei tampinhas de garrafa para colar as letras. E aí eu construí com os alunos imagens que eram associadas a cada uma das letras, né? Letra C, casa, letra F, faca. E aí eles pintaram e a gente construiu esse jogo ali de associação com a letra inicial mais a imagem. E aí poderia se trazer também a questão do sinal dessa imagem, né, desse desenho. Por exemplo, o desenho da casa, o sinal da palavra da casa e mais a letra inicial para esse surdo construir, né, se apropriar da letra da segunda língua, que seria o português, que é o português. Nessa outra imagem eu trago a questão do material concreto. Não sei se vocês costumam usar nos cálculos de vocês, quando trabalham com eles, a questão do material dourado, né, para a gente trabalhar a questão do visual ali, porque quando a gente fala em cálculo, é muito abstrato isso, né? Então, quando a gente usa o material dourado, e para o surdo, a questão do visual, como a gente já conversou, ela é muito importante, isso se torna muito mais fácil, ainda mais na questão
dos menores, né? E surdos que entraram depois e recém estão se alfabetizando na segunda língua, também tem essa questão do abstrato muito pouco desenvolvida, né? E aí precisam desse estímulo do material concreto para conseguir desenvolver cálculos, né? Podem falar, gurias, podem abrir o áudio aí, como a gente estava conversando, e aí trazendo sugestões que vocês usam nas salas de aulas de vocês também. Ângela, pode falar. Eu agora observando e comecei a lembrar alguns relatos, porque a minha área é educação física, né? Diferente um pouco daquilo que vocês estão falando agora. O que eu percebo na educação física, vou citar da maneira geral a inclusão, né? Que já passou por mim vários tipos de inclusão. Eles têm mais, interagem mais com os colegas na educação física. Eles entendem melhor, eu acho, essa questão da sociabilização, né? Entre professor e aluno, colegas, na prática da educação física, porque a gente trabalha teórica também. Mas a prática, eu noto, assim, eles parecem com liberdade, né? Eu tenho mais liberdade aqui, eu estou entendendo mais. E no caso do meu aluno, que até que me deu o sinal, que foi a primeira experiência que eu contei na primeira aula para vocês do relato, surdo, ele era um dos alunos de educação física, apesar da deficiência dele, um dos melhores atletas que eu tive. Ele tinha a parte motora dele ótima e ele entendia perfeitamente, apesar de eu não saber Libras, aquilo que eu estava tentando passar. A leitura labial, né? Eles desenvolvem muito isso, eles se forçam a isso, né? Então, eu acho que ele se sentia, como falou agora há pouco, antes, ele se sentia, que a Eliane até contou do relato, se sentia importante, né? Porque ele estava no meio dos colegas, ele era o diferente, mas ao mesmo tempo, na aula ele se sentia o máximo, porque ele é o que fazia o gol, ele é o que melhor jogava, então eu achei isso muito interessante. Porque eu acho que a educação física, né? Não puxando brasa, né? Mas assim, que é a minha vivência, né? É a minha profissão, né? Eu trabalho com isso. A educação física, ela é muito lúdica, né? Isso, e tu vai dar aula, né? Eles falam assim, ó, educação física agora. Aí tu não tem exclusão aí, né? Aí tu já tem todo mundo igual, todo mundo quer. É isso que a gente está falando. Toda vez que a gente traz um jogo, algo desse tipo que é mais lúdico, que é mais dinâmico, né? Eles se sentem parte daquilo ali, porque eles participam. E algo que a Luana falou, quando eles constroem, quando eles, né, são promovidos, né, entre aspas, a professores, digamos assim, né? Exatamente. Porque eles estão mostrando que eles sabem, acontece de forma diferente, né? Tanto que eu lembro que quando eu era aluna lá no ensino médio, eu tinha um colega que o professor podia falar 20 vezes a mesma coisa, eu sempre tive dificuldade com matemática. O professor explicava 20 vezes para mim, eu não entendia. Esse meu colega também, esse meu colega chegava e me explicava, eu aprendia de primeira, né? Porque a forma com que um trata o outro são os pares, nós somos, né? A gente se desenvolve com os pares. Então, isso promove a aprendizagem, né? A gente constrói essa aprendizagem de forma significativa junto com os colegas. E na educação física, é o momento de tu, né, circular, se comunicar, interagir, todo mundo pode participar. É diferente de tu estar com uma classe, uma na frente da outra, e ninguém poder olhar para o lado, olhar para trás, porque tu vai estar colando, tu vai estar conversando, tu vai estar atrapalhando. Eu geralmente liberava os monitor, né? Eu libero o monitor, né? Eu digo pro monitor assim, aproveita a minha aula, fica aí cuidando, observando, porque eu gosto, entendeu? Eu acho mais acessível. Então, às vezes eu dizia assim pros monitores, assim, ó, vocês fiquem, pode ficar olhando, cuidando, mas deixa que eu consigo, é melhor. Eu acho que às vezes até me atrapalhava eles lá. Então, eu conseguindo lidar, eu não tinha dificuldade, que eu noto que os colegas têm, às vezes, na sala de aula, de conseguir passar o que eu quero para eles, entendeu? Assim, junto com os outros, eu sei que é difícil. No momento que, já te dou a palavra, Luana, no momento que o professor,
né, ele se sente professor realmente de todos os alunos, não, por exemplo, vamos supor, a gente tem 20 alunos, desses 20, 2 são inclusão, ele se sente professor de 18. Daqueles 2, quem é professor é o educador especial e o monitor, né? E quando acontece a inclusão, o professor ele se sente professor dos 20 alunos, né? E aí ele traz todos os alunos para perto de si, e aí realmente isso acontece, né? A aprendizagem, a troca de forma concreta, de forma efetiva, né? Por favor, Luana, pode falar. Não, mas é bem essa questão também do relato da Ângela, sabe? Eu acho que quando a gente fala em educação, a gente fala numa ludicidade, porque hoje em dia educação, a maioria dos professores, porque acham, né, ou é professor de área, que eu sou formada em letras, né, na realidade, só que assim, tu tem como dar uma aula lúdica, né, a inclusão, ela vem ainda mais para te pensar nesse quesito, só que nem a questão, por que as crianças, os alunos gostam da educação física? Porque educação física, o corpo da gente fala, então é aonde que tu pode se expressar, é aonde que tu pode brincar, é aonde que tu te expressa totalmente, né, então a educação física, ela é pura ludicidade em si só, né? Então já é um convite a mais, com certeza. Então essa questão é bem importante, que nem, né, a Ângela menciona da educação física, se torna totalmente importante por essa questão, né? Eles já gostam dessa disciplina, né? Nossa, quando é o dia da educação física, meu Deus do céu, tu quer ter uma coisa pior para eles, deixar eles sem educação física, né? É verdade. Então, assim, é o castigo, né? Tu pode aliar, então. Por que tu já tem o gosto da criança e do aluno, né? Então, tu traz para ele essa inclusão já e junta tudo, que aí funciona, né? A gente tem que pensar de uma forma mais... na realidade, eu acho que todo mundo, a gente já foi criança um dia e a gente tem a nossa criança, né, guardada. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala em educação, numa coisa mais lúdica, né? E com a inclusão, isso eu acho que se torna daí o primordial. É verdade. Fale, Eliane. Quando eu trabalhava em sala de aula, na sala regular, que é o segundo ano que eu estou em sala de recurso, né? E tô louca para voltar para a sala regular, porque eu acho que lá que é meu lugar. Então, eu sempre me diziam que eu era... tu trabalhava? Desculpa. Séries iniciais. Séries iniciais. Até o quinto ano. Amo de paixão. Então, assim, ó, diziam que eu era professora maluquinha, porque, né, a minha turma, ela não é normal. A minha turma não é normal. Começando pela professora. E aí eu fazia assim com eles, ó, nós tínhamos a sexta-feira, depois do recreio, era a hora da bagunça. Só que era uma bagunça organizada. Nós tínhamos a recreação durante a semana, mas na sexta-feira, após o recreio, era o dia da bagunça. Então, eu fazia jogos com eles. Então, conforme eles trabalhavam durante a semana, eu tenho duas matrículas, né? Então, eu trabalho manhã e tarde. Aí, de manhã eu tinha quinto ano, de tarde eu tinha segundo. Não, é terceiro ano. Tinha terceiro ano à tarde e quinto pela manhã. E aí eu usava o mesmo esquema com eles. Trabalham durante a semana, na sexta-feira, depois do recreio, nós temos uma hora da bobagem. Então, assim, ó, eles ficavam naquela ansiedade de fazer tudo certinho para ter a hora da bobagem. Aí teve uma semana que eles trabalharam, assim, de forma, né, fora de série, se dedicaram mesmo, e aí eu fiz toda a sexta-feira de tarde da bobagem. Quase fui expulsa da escola. Mas eles, assim, ó, amaram. A gente aprendeu um monte de coisa, porque a gente trabalhava jogos, tudo dentro do conteúdo que a gente estudava, ia para a quadra, fazia atividade na quadra, tudo usando o conteúdo da semana toda que a gente trabalhou, né, por meio de jogos. Sim. Então, assim, ó, quando eu chegava no colégio, já vinha tudo correndo se pendurar, e a Ângela sabe disso, né? A Ângela sabe que é assim. Eu chegava na escola e aquilo vinha tudo se pendurar em mim, né? Os pequenininhos... Essa é a melhor parte, né? Isso é o que eu mais sinto falta de ir para a escola. É verdade. E assim, ó, e não é só com os pequenos, sabe? Agora, quando eu estou na sala de recurso, eu acolho muito os adolescentes. Até hoje à noite eu tenho uma live com uma colega que falar dessa questão de acolher os adolescentes. Porque quando o aluno sai entra no ensino fundamental 2, ele fica com aquela estigma de agora tu é grande. E eles não são grandes.
sabe? Eles precisam... Eles precisam desse olhar, né? Por que eles extravasam na educação física? Porque, como diz a Ângela, ali eles se sentem livres, eles podem mostrar o que eles são, eles podem, sabe, expor o sentimento. Na sala dela, não, ele tem que ficar quieto, obedecendo, porque ele tá grande. Então, assim, ó, alunos do 9º ano, lá com 15, 16 anos, no dia da formatura, o diretor disse assim, ó, quando eu perdi a turma do 9º ano, podia ir na sala da professora Eliane, porque eles estavam tudo lá. Então, eles estavam de ir na hora do recreio, eles estavam sempre de recreio, quando eu via, chegavam na minha sala, eu perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós temos recreio. Ou então, não, agora nós não temos professor, nós viemos para cá. Aí, um pouquinho, quando eu via, estava a coordenadora Como lá, eles gostam de fugir dos professores e ir para a sala de recursos, né? Eu tenho muito isso. Muito isso. Mas sabe que, assim, ó, os alunos lá tinham uma visão, assim, ó, de que sala de recurso era a sala de pessoa doente. Que era a sala do doente. Ah, lá vai os doentes. Início, né? Aí eu comecei a levar os colegas para dentro da sala para trabalhar com eles, né? Exato. Aí eu levava na hora da aula, eu ia lá, pegava com a colega, né? Levava eles para lá, fazia uma leitura, fazia uma atividade com todos eles juntos para mostrar o que era feito dentro da sala de recursos. Da sala de recursos. Perfeito. E aí, assim, ó, eu acho que o que está faltando muito para a educação é esse olhar humano. Porque os nossos alunos, principalmente onde eu trabalho, eles vêm de comunidades carentes, eles vêm de família desestruturada. Então, às vezes, quando eu assim, como é que dizer, eu compro briga por eles, né? Porque eu digo assim, ó, se o aluno chega... às vezes um colega chega e diz assim, que ele não tem jeito, é um mal educado, é uma grossa, é isso e aquilo. Eu digo, tá, mas peraí. O porquê que ele é assim? Exato. Em casa ele levou tanta paulada, ele é maltratado, ele não tem uma liberdade. Aí ele chega na sala de aula e tu reproduz a mesma coisa que ele vivencia dentro de casa, como é que tu acha que ele vai te responder? Né? Claro que tem situações e situações. Mas tem que ter esse olhar mais humano. Esse olhar de cuidar do outro, né? Exato. E essa empatia, de ver, se colocar no lugar daquela criança. Essa é a palavra. Ver o que está fazendo, o que está trazendo. Claro, tem casos que não né, já é mesmo ser humano, mas a maioria dos casos tu consegue resolver, às vezes, com uma simples conversa. Ou até nem falar nada, só escutar. Só tu escutar, isso aí. E a questão do abraço, depois que eles têm esse primeiro contato, que eles se sentem próximos, né? Acolhidos, que eles sabem que eles vão ser respeitados naquele espaço, é por isso que eles procuram aquele espaço muito mais vezes do que permanecer em sala de aula, né? Então, é algo fantástico isso. E o mesmo processo ocorre com as famílias, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Acolher a família, não é chamar a família só para fazer queixa. Ou para fazer a primeira entrevista, né? É trazer a família para dentro da escola, é conversar com ela. É bem isso. Tu disse tudo, Eliane. E essa questão da empatia... Pode falar, Luana. É que nem a colega falou, né, a Eliane, da empatia, é a empatia também da gente ter a consciência que ninguém tá livre, a gente pode ter um aluno, né, de qualquer deficiência na nossa sala, e aí tu ter essa empatia que qualquer momento pode acontecer e tu ter essa sensibilidade de como tu vai lidar, né, porque eu trabalhava numa escola de educação infantil que não era a minha turma, né, mas a outra turma tinha um aluninho surdo, né, a mãe também era, e assim, meu Deus, quando a mãe ia levar a criança na escola, era um nervosismo, era um Deus nos acuda. Todo mundo fica atacado dentro da escola porque ninguém sabia conversar com ela. Não sabiam como proceder, não sabiam o mínimo, né, que nem eu digo assim, o mínimo que tu pode aprender para tentar, e não tentavam, em vez de tentar procurar uma solução, ficavam naquela coisa e não tentavam. Causando então, acho que mais tumulto, né? Aqui na escola que eu trabalho, em Uruguaiana, eu tinha um aluno surdo e agora ele foi para a escola Polo, digamos, né? Que é no centro, ele se mudou e foi para essa outra escola. Mas tem a mãe de uma não, né? Ela tem 3 filhos lá na escola e a mãe é surda. Então, ela sabe que eu
converso em Libras, sei Libras, enfim, né? Então, em vez de ela ir procurar a direção, ela procura eu na sala de recursos primeiro para me contar o que está acontecendo com as filhas, para depois eu ir com ela na direção e aí a gente conseguir resolver o que está acontecendo, né? Então, é essa questão do acolhimento, da empatia, de tu saber tratar as pessoas, gera um outro ambiente, né? Um outro contexto. E aí a gente não está falando só da inclusão dos alunos com deficiência, com transtorno, com altas habilidades, a gente está falando da inclusão social, né? A inclusão das pessoas, de todas as pessoas, né? Porque no momento que a gente viver num mundo onde todo mundo tenha empatia pelo outro, tenha reciprocidade, a gente não precisa falar de inclusão, né? Essa palavra não vai mais existir. Porque daí a gente vai viver num mundo onde todos seremos iguais, né? Haverá justiça, enfim. Bom, eu vou deixar a Liliana falar que ela tinha uma sugestão e eu adorei, eu adoro aquele jogo e eu vou deixar ela contar. Depois eu passo a palavra para a Luana. Tá, Gris, a minha experiência maior mesmo é com deficiência intelectual, né? Esse ano que eu ia na escola, porque eu moro em Santa Maria e trabalho em São Cepé e de Lermando de Aguiar, numa escola do campo, né? E esse ano eu ia receber 2 meninas surdas do 8º ano. Então eu falei assim, eu preciso voltar porque eu preciso ter contato. Lá na escola tem uma intérprete, mas eu iria fazer um trabalho com elas na sala também. E aí eu adoro, eu fiquei lembrando, tu perguntou em sugestões, né? Aí eu falei, o Lince seria muito legal. Eu trabalho muito com Lince, com os meus alunos, aquele palavra dentro da palavra, que também dá para fazer com fichas, que daí eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer, o que é, eu acho que dá para fazer também. Agora, na Semana Farroupilha, as parlendas, as musiquinhas, tem um monte de coisa que dá para adaptar. Eu gosto muito de fazer o colaborativo. Eu vou nas salas e observo e ajudo a professora dentro do que ela... na atividade que ela está fazendo, como que ela pode estar fazendo, adaptando a mesma atividade para que não faça diferente. Isso. Eu tenho alunos do pré ao 9º ano em São Cepé, na escola que eu estou agora, porque eu vim da escola do campo. Aí, eu ouvindo a Eliane falar, eu lembrei de uma Eliane também, Elianiense de São Cepé, maravilhosa. Ela era uma sala muito seriada, ela tinha 3º e 4º ano, e a sala dela era uma sala de recursos, ela tinha todos os jogos, muita coisa na sala. Qual era o combinado da sala? Terminando a atividade, podia ir lá pegar um jogo, podia ir lá pegar um livrinho. Então, eles se esmeravam em fazer, porque sabiam que depois eles podiam fazer alguma coisa. Quando eu chegava na sala, na porta, leva eu, era alegria. Leva eu. Eles adoram ir para a sala. Aí a gente se sente a melhor professora do mundo, né? A melhor professora do mundo, né? Eu falei assim, eu tenho uma escola dentro de casa, que eu estava no começo falando, eu tenho um irmão, hoje está com 37 anos, que tem síndrome de Down. Então, eu falei assim, ele foi minha cobaia a faculdade toda, né? E agora, na pandemia, eu trabalho com ele também, e quando ele vem, às vezes fica uma semana aqui na minha casa, às vezes eu vou para a casa dele, procuro trabalhar. Então, Lince, eu tenho feito alguns jogos, algumas coisas assim, nesse tempo. E aí, então, a montagem, eu gosto muito de jogos, e eu acho que esse colaborativo é bem importante de fazer. O meu irmão sabe todo o alfabeto da Lógico, quando eu quero falar com alguma coisa com ele, aí a gente relembra isso. Então, isso é bom, né? Vamos fazer uma mímica de alguma coisa. Também dá para fazer a mímica e dar o sinal. Isso! Então, teatro, essa parte da mímica, né? A gente consegue trabalhar o teatro, as expressões, né? A questão da paralenda que tu falou, das músicas tradicionalistas nossas, né? Então, a gente consegue fazer várias coisas. Tu estava falando isso, eu estava olhando a imagem dessa minha aluna ali. Ela era surda e ela tinha deficiência motora, né? Deficiência física também. E aí ela amava quando eu contava história para ela, porque eu contava a história toda em Libras. Ela não dominava totalmente a Libras.
Mas ela amava, assim, né? Porque ela queria muito, muito, muito aprender a Libras. E aí, o dia que a gente trabalhou, era a Joaninha Diferente, o nome desse livro. E aí, a gente construiu ele todo com material reciclado. Então, essa questão de tu trabalhar com materiais reciclados é algo que tu faz o colaborativo, né, tanto do aluno quanto da turma, e agora do aluno com a família, né, porque a gente tem que pensar em materiais que eles possam utilizar dentro de casa, né, para que não gaste, para que não use recursos financeiros muito altos, porque a gente sabe do momento que estão vivendo, né, então são materiais que a gente pode... materiais não, são recursos que a gente pode utilizar e mandar como sugestão de atividades, né? Manda o livro impresso e aí como o passo a passo de como construir a Joaninha ou construir, enfim, dependendo da história, o personagem principal, né? É uma ideia também de a gente trabalhar com eles. E com os surdos, a questão da contação de história, quem não sabe os sinais, pode pesquisar histórias mais curtas. Por exemplo, a música da borboletinha que a Luana falou, muitos sinais se repetem. Então, nas histórias menores, a gente vai usar muitos sinais iguais, né? Porque as palavras têm os sinais, muitos sinais são usados... tem palavras que a gente usa um mesmo sinal para várias palavras, é isso que eu queria dizer. Um sinal para várias palavras. E aí a gente acaba se tornando mais fácil a gente trabalhar com esses alunos, né? As histórias, e é uma coisa que eles quase não têm contato. Por exemplo, tem a Cinderela surda, tem outros livros que são... da cultura surda, né, e que eles quase não têm contato, esses alunos mais velhos, e que não têm contato diretamente com a comunidade surda, né, que a gente está falando especificamente aqui. Liliana, tu gostaria de falar mais alguma coisa? Desculpa, tem agora essa música, falou que tem que se repetem a música agora para a Semana Farroupilha do Caranguejo, né, uma que se repete bastante, né, bem interessante, né, é muito bom. Tem outras, vamos pensar a do pezinho também, aí bota aqui o seu pezinho. É que, claro, e uma coisa, gente, tem um rapaz surdo aqui em Uruguaiana, e ele é muito ativo, né? E aí ele tá sempre nas festas, né? Nas boates, enfim, e ele dança. Se tu vê ele dançando, tu não diz que ele é surdo, né? E aí, quando a gente diz em trabalhar música com o surdo, a gente deve trabalhar música sim, porque eles sentem a vibração, né? E essa vibração faz com que eles compreendam mais ou menos a batida daquela música, como é que aquela música é, e aí eles vão repetir os passos, né? E vão memorizar como é que acontece a dança, enfim, e a gente deve trabalhar isso, porque é uma forma de expressão a dança, né? E por que a gente vai deixar eles de fora se eles conseguem visualizar a coreografia, eles conseguem sentir a vibração, né? Então, a gente só tem que pensar de uma forma com que a gente vá conseguir fazer com que eles interajam dentro daquele grupo. Ângela, quer falar? Teixeira. Não? Só a última palavra que deu. Assim como, fala, Liliana. Como os alunos são... Eu aprendo muito pelo visual, né? Então, para tudo que tiver, que for vídeo, que for curso, eu prefiro olhar, ver e aprendo vendo. E esse aprendizado passa pelo prazer. Então, se tu vai para um jogo, eles adoram. E aquilo fixa muito mais do que tu tá escrevendo, falando lá na frente, né? Aí tava pensando num jogo para mandar como para alfabetização, digamos, que fosse para a educação infantil, a questão dos utensílios de casa, da colher, do garfo, né? Para ter o sinal, faz a figura fundo.
tudo que puder usar em casa é melhor do que tu pedir para comprar, né? Gurias, eu vou montar, é uma atividade que eu já estou há um tempo pensando em montar para mandar para casa dos meus alunos, mas são alunos com deficiência intelectual, mas a gente pode trabalhar com a surdez. E aí eu vou montar uma atividade que é com rolo de papel higiênico, e a gente manda 1 ou 2 rolinhos, e aí imprime como se fosse uma tarjinha, assim, e recorta, e ali vai ter as letras, né? Pra gente, por exemplo, bala, né? Aí a gente vai colocar nessa tarja o M, o B, o L, e aí a gente vai conseguir formar mala, bala, lata, e aí puxando a tarjinha vai formando as palavras diferentes a partir do rolinho de papel higiênico. Eu vou montar essa atividade para a gente trazer na próxima aula, pode ser? Para ter uma outra ideia de materiais reciclados que a gente pode usar nesse período de pandemia para mandar para casa dos nossos alunos, e é um material que a gente pode pedir para que eles construam, né, em casa junto com as famílias. Nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente. E eu não falei tudo que eu tinha para falar de novo. Ali em cima é a menina que eu falei para vocês que ela é surda. Se ela vê esse emotion no rosto dela, ela me mataria, porque ela ama a foto. Só que como eu não tenho autorização, né, dos pais, eu não podia usar a imagem dela. A questão das formas geométricas e das cores, com os blocos lógicos, é algo que a gente pode trabalhar também, muito legal. E aí eu não vou falar, eu vou trazer no nosso próximo módulo a sugestão de montar o jogo na memória online. Eu faço a sequência de cores também com as tampinhas. Olha ali, ó. De requeijão. A sequência. Meninas, como a gente está em meninas aqui bastante, né? E acho que somos só meninas. Se vocês quiserem cada uma pensar numa atividade para trazer na próxima aula, independente, né, de ser para aluno surdo ou para aluno com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com altas habilidades, com autismo, e aí a gente traz, se não for especificamente para aluno surdo, a gente junto, enquanto grupo, a gente pode pensar como a gente pode adaptar essa atividade que vocês criaram para os alunos surdos. Pode ser? Tá? Essas imagens aqui vocês vão ter acesso. Ali é uma aula de educação física adaptada, viu, Angela? Os alunos todos sentados no pátio, era uma turma que tinha 2 alunos cadeirantes, e aí o professor fez a adaptação do vôlei. Eu já fiz essa. Eu tive aluna legal. cadeirante. Já fiz, muito legal. Aqui a questão do sistema monetário, né, que eu trabalhei com um dos meus alunos, e aqui o uso das pecinhas de Lego para a gente fazer tanto a somatória quanto a adição, quanto a subtração com eles, né, porque a gente tem o visual e aí a gente usa as cores também, a gente usa as peças, porque depois eles adoram montar, né, e fica muito legal de a gente trabalhar usando o material concreto. Bom, como a gente está indo para a parte final, a gente vai acabar com uma atividade prática. Mas essa atividade prática vai ser postada lá na plataforma, tá? É construir 3 frases simples com os pronomes ou com as saudações, né, que a gente trabalhou, e postar esse vídeo lá no Classroom, tá? Por exemplo, uma sugestão, tá? Eu tomo, né, o chimarrão, ó, o tomo, tu não vai precisar fazer o sinal. Eu, chimarrão, com a família. É uma frase simples. Ó, o sinal de família, as 2 mãos em F e a gente faz um círculo. Família, tá? Para vocês terem um suporte de verbos e terem algumas ideias, eu trouxe algumas imagens, ó, de verbos aqui. Abraçar, acabar, acalmar, acreditar. Então, vocês vão ter algumas sugestões de verbos para usarem nas suas frases, tá?
Se estiverem com dificuldades, vocês podem mandar e-mails ou comentarem lá no nosso mural, conforme a gente vai, vocês vão construindo as frases e quiserem comentar alguma coisa, se não souberem algum sinal, enfim, mandem lá o comentário e eu respondo para vocês. Tanto a Dulce como a Thaís, se virem os comentários, me avisam e aí eu faço algum sinal e mando por vídeo para vocês via e-mail, tá, meninas? Para a gente ter esse suporte e essa troca. Para postar lá no Classroom é fácil? Eu não... É bem fácil. Tu respondeu? Tu fez a atividade anterior do formulário? Sim, mas aí... minha pergunta. Sim, é bem fácil, gurias. É bem fácil. A gente pode ver um tutorialzinho, de repente, de como postar ali. Eu vi postar o vídeo, né? Isso eu não sei fazer. Ali eu também não sei onde posto. Mas é onde envia atividade ali, tu clica ali e aí vai pedir um arquivo. Ah, tá. E tem vídeo, filma direto ali? Não, tu não filma direto, tu faz o vídeo tá. e aí tu salva como arquivo. Salva como arquivo e aí tu vai postar lá. Tá. Tentem fazer 2, 3, 4 sinais. Gurias, às vezes 2 sinais, 3 sinais formam uma frase. É isso que eu estou dizendo quando eu coloco aqui para vocês, que são frases simples, ó. Construir 3 frases... Ó, faltou o S ali, ó, comi o S. 3 frases simples com pronomes em libras. Tipo, eu, casa. Formei uma frase, né? Então, pensem em coisas fáceis, não se apavorem, né? Fiquem tranquilas. É só para a gente ter uma noção de como que está indo a prática de vocês, se vocês estão conseguindo compreender os sinais, se estão tendo dificuldade, né? Entre em contato com a gente via e-mail, né? Quem ainda não está com acesso à plataforma, por favor, mande seu e-mail do Gmail para a gente poder inserir lá. Quem não fez a atividade anterior, por favor, faça, mesmo que seja... O questionário era só responder e enviar, né? Isso. Enviar, né? O teu tá recebido, Eliane, eu lembro de ter visto, tá? Aí tem um vídeo para a gente fazer e quem quiser e puder, pense em alguma atividade para trazer para a gente socializar na próxima aula, pode ser? E aí a gente pensa como adaptar para alunos surdos, se já não for especificamente para surdos, tá bom? Tá, okay. Tira só uma dúvida. Bem ligeirinho que eu tenho que sair. Eu mandei aquele dia mesmo. O formulário? Isso, eu respondi no dia mesmo. Tá ok? Isso. Tá ok, Se tu botou, tá ok. Tinha 3... O dia que eu vi tinha 3 respondidos. Era o teu, da Eliane, e o outro eu não me lembro. Tá, não, só para confirmar, porque eu sou... A Thaís está confirmando ali. Era o meu, eu acho, eu mandei também. Eu lembro que eram 2 Ângelas que tinham respondido. Eu mandei já. Ângela, foi tu que não conseguiu entrar na última aula, né? Foi, exatamente, mas eu assisti toda na gravação, não tem problema, tá? Não, adorei. Que bom, obrigada, Ângela. Fico feliz que tu conseguiu acessar hoje e estar presente. Só um esclarecimento com relação ao envio das atividades, caso alguém tiver alguma dúvida. Depois que vocês anexarem a atividade, vocês marquem um localzinho que diz assim, marcar a atividade como concluída, se eu não me engano é isso que diz. Um botãozinho verdinho, porque se vocês, mesmo que vocês enviem e não marcarem ali, aquela atividade vai continuar como pendente, né? Dulce, mas eu acho que para quando é formulário, ele não dá essa opção, porque eu não achei. Não, sim, não, mas dá. Quando você ele dá, por isso que eu fiquei na dúvida. Eu não quis marcar como concluída, porque eu achei que não tinha sido enviado. Por isso que eu fiquei na dúvida de perguntar. Mas tem botar um localzinho, marcar como concluído. Aí vocês marcam ali que aí não vai permanecer como pendente. E outro detalhe que alguém chegou a comentar, não me lembro a pessoa, mas questionou a respeito do que aparecia como atividade devolvida. Aí a pessoa ficou preocupada achando que a atividade dela não estava sendo aceita. Mas, na verdade, o devolvido quer dizer que está sendo
devolvido e está sendo entregue para quem atribuiu, no caso, a plataforma, né? É exatamente essa mensagem que vai aparecer para vocês, atividade devolvida. Não se preocupem que ela não está sendo não recebida, no caso, né? É isso que vai aparecer para vocês. Meninas, eu vou projetar aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Não tem problema a gente passar um pouco do tempo, por mim não tem problema, tá? É só para mostrar para vocês onde vai, para vocês conseguirem entender essa questão da plataforma, da atividade, enfim, tá? O que vocês vão fazer? Me digam quando estiver projetando. Quando vocês estiverem enxergando. Enxergam? Apareceu. Tá começando. Tá. Esse aqui é o nosso e-mail, né? Cada uma vai entrar no seu Gmail, ok? Aí vocês vão lá nos 9 pontinhos ali em cima. Tá? Vocês vão procurar onde diz Google Sala de Aula. Vão clicar ali. Como o nosso e-mail específico do Libras para a sala de aula, a gente só tem uma turma. A gente vai clicar na turma, certo? Vai abrir ela. Este é o nosso mural, tá? Então, aqui está fixo o nosso link da aula ali, ó, do Meet. Aqui está a dinâmica que a gente fez na outra aula, enfim. Vocês vão vir em atividades... Tá? Ó, módulo 1. Aqui a gente tem todo o material da última aula, tá? Os slides que a gente usou e os 3 vídeos de apoio referente ao conteúdo trabalhado, ok? E na atividade do módulo 1, tem o formulário para ser respondido. E ao lado está a gravação da última aula, tá? E aí, agora, vem o módulo 2. Vai ter a mesma coisa, tá? A nossa aula de hoje e os 3 materiais de apoio de vídeo e mais a atividade. E aí vai ser anexado ainda a gravação de hoje, tá bom? Vocês vão vir aqui, ó. Aqui tá para mim como editar, tá? Mas, Dulce, tu não consegue projetar como aluna aí? Tu tá inserida como aluno, né? Não vou conseguir projetar como aluna porque eu tô com tu tá gravando, tu tá gravando. Se eu sair desse e-mail para entrar no outro, como eu tô como aluna... Sim. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa rapidinho aqui para vocês verem. Como professora, a nossa plataforma acaba aparecendo diferente do que aparece para vocês. Para vocês, isso aí. Porque eu acho que eu me coloquei como aluna da plataforma. Ai. Vamos lá. Aqui. É que não tem como ver, porque o vídeo vai ser postado só ao meio-dia. Ai. Mas, enfim, vai aparecer aqui como tá aparecendo as atividades, meninas. E aí vocês vão vir e vão atribuir o vídeo. Tá? Aqui tá para responder o formulário e aí vocês vão atribuir o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa aqui. Se eu consigo editar a atividade para programar ela para agora, para esse exato momento. Ó, ela tá programada. Que horas são agora? 11h04. Vamos ver se eu programar ela para 11h05, se ela vai entrar. No dia 10 aí, não esquece, que é 10. Hoje são 10? São 10. Olha, você já programou errado ainda. Vamos esperar. esperar ela entrar, calma aí.
Aperta no atualizar ali, faz favor, que aí ele anda mais rápido ali, ó. Obrigada. Onze e 5 agora, fechou o horário. Oi, bom dia, tudo bom? Me diz uma coisa, eu ganhei uma boneca de pano. Não foi atividade. E agora, gente? Alguém tem alguma ideia? Tu queria fazer uma demonstração de como fazer a postagem. De como postar, como ela vai aparecer para elas postarem o vídeo. Era isso que eu queria fazer. A gente pode fazer um tutorial. Tutorial, tu acha? A gente posta na plataforma para elas olharem, caso tiverem alguma dúvida de como. Pode ser, então. A gente faz e posta lá para ajudar o pessoal. É, vai ter que ser, porque não está aparecendo ainda. Então tá, meninas, a gente faz o tutorial e encaminha para vocês para auxiliar na postagem do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Pode ser? Eu acho que estão perguntando no chat se o tutorial vai por e-mail. Na verdade, nós vamos estar na plataforma o tutorial. Se acharem melhor, a gente pode encaminhar por e-mail também. Não sei, Letícia. De repente, a gente faz das duas formas, Das duas Lúcia, formas, se vai... né? Tá, a gente manda por e-mail. Vai ficar melhor para elas por e-mail, a gente faz, porque vai estar feito o tutorial de qualquer forma, né? Tá bom? Então, meninas, muito obrigada por hoje. Ó, até semana que vem. Beijos. Foi um prazer. Espero que tenham gostado da aula de hoje também, tá bom? Tchau. Tchau.